Shalom, shalom, queridos. Bom dia, né? Esse vídeo vai ser postado de dia, mas aqui já é noite. Foi a brecha de tempo que eu encontrei. Meu filho tá dormindo, então aproveitei que hoje, graças a Deus, ele dormiu mais cedo, que são 9 e pouco da noite. No entanto, os meus vizinhos estão bem acordados. Então, se vocês escutarem gritarias, cantorias, músicas estranhas, são os meus vizinhos, né, super educados, com uma altura de decibéis bastante incoerente. Mas quem não tem vizinhos assim, não é verdade? E aqui tá, não sei como é que tá aí na sua cidade. Aqui eu tô em Barra Mansa, Rio de Janeiro, e aqui tá um calor terrível. Se vocês me verem suando é porque eu não posso nem ligar o ventilador aqui agora, porque eu tentei, mas o vento, né, do ventilador atrapalha o microfone do celular. Então eu tô aqui na minha varanda do lado de fora, uma parte aqui do hall de entrada, aliás, não é nem a varanda. Então vocês estão vendo, isso aqui é parte da lavanderia aqui. Porque se eu falar dentro de casa, vai acordar a criança, né? Tô literalmente sentada no chão, pra ser um pouco mais fresco e poder conseguir gravar. Eu quero orar com vocês nesse dia, antes da gente começar a ministrar. Amém? Querido Deus, nosso amado Senhor, Pai, nosso professor, a nossa vida é o Senhor. Pai, eu te peço que neste instante que nós vamos compartilhar a Tua palavra, mesmo que de maneira tão simples, mas que este simples, Pai, venha do Teu coração para o nosso coração, que o nosso coração seja simples, que o nosso coração seja rendido, que o nosso coração seja faminto e sedento, para que de maneira simples o Senhor possa colocar em nós a chave e a semente que irão abrir as portas para a nossa santidade ser reconstruída em Ti. Aonde nós perdemos ela, que o Senhor possa, Pai, nos edificar, que o Senhor possa nos ajudar a edificar novamente muros fortes, que sejamos como a Tua palavra em Cantares de Salomão diz, que faremos a nossa irmã quando dela se falar, se ela for como um muro, colocaremos sobre ela ouro e muitas joias. Mas se ela for como uma porta, colocaremos tábuas e pregá-lo-emos e vigiaremos ela, Senhor, que sejamos como muros, que possamos ser adornados pela presença do Senhor, pelas virtudes do Teu Espírito, do sangue do Cordeiro. Pai, que esta palavra venha como uma chave dentro de nós. Em nome de Jesus, nós rendemos a nossa mente carnal, almática, espiritual, aos Teus pés, a vontade e as verdades que a cruz do Calvário erigiu, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu me proponho hoje a compartilhar um pouco e tentar trazer luz num assunto que parece fácil, né? E eu não considero fácil, porque a gente pode cair no erro de pensar, e o assunto é praticando a pureza, dentro desse propósito, praticando a pureza sexual. Eu não considero fácil porque não é o praticar em si, mas a gente pode cair no erro de tentar encontrar metodologias, e metodologias dentro de um sistema humano apenas. E não é só isso que a gente quer, não é que algumas técnicas ou sistemas humanos não possam ajudar, mas a gente está buscando isso dentro do fundamento da palavra de Deus. Então eu não quero aqui te dar técnicas, mas eu quero conversar com você sobre algo que já existe, que o Senhor já construiu, que Deus fez, que funciona, que Ele fez para funcionar bem, mas ao longo dos anos, depois de que nós nascemos, nós estragamos muitas vezes, né? Mas eu creio que tudo em nós deve glorificar o Senhor. O nosso corpo, de maneira física mesmo, a constituição física, orgânica, foi construída, muito bem pensada, calculada pelo Senhor. Ele foi o mestre, né, da fundação orgânica, da anatomia do ser humano. E quando eu penso no nosso corpo, eu penso em como Deus, soberano, pode restituir a glória dele dentro dessa constituição humana. Nem que seja de uma maneira mínima, né? Porque nós fomos decaídos por causa do pecado, mas a presença do Senhor pode instaurar novamente, estabelecer através da nossa rendição, né?
aquilo que de melhor o Senhor criou para sermos. Amém? Então eu quero me propor aqui a falar um pouco sobre isso. Eu vou começar a falar, antes de entrarmos propriamente na palavra em si, eu vou citar aqui umas curiosidades sobre o nosso cérebro. A palavra vai dizer em Mateus 5:8, que é o tema, é o cerne aqui de onde eu quero começar a abordar. Bem-aventurados, Mateus 5:8, bem-aventurados ou quão abençoados os puros de coração. Tomara que vocês consigam me ouvir bem, porque eu tenho que falar mais baixo. Bem-aventurados os puros de coração. Quão abençoados. Essa palavra está com ponto de exclamação nessa frase. Quão abençoados ou quão felizes os puros de coração. Ponto de exclamação. Porque verão a Deus. Se você procurar dentro dessa palavra de Mateus 5:8, você vai ver que os únicos que verão a Deus são os puros. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os que choram serão consolados, os que são perseguidos, todos terão uma recompensa, terão a sua vontade saciada. Mas os puros de coração nunca pediram isso, mas a recompensa dos puros é ver Deus. Essa expressão ver Deus, ela está apontando, na verdade, para... Eu vou colocar aqui em outras palavras, tá? Como se a gente quisesse trazer a expressão do hebraico o mais próximo possível da nossa realidade ocidental. Então vamos falar assim, ó, bem-aventurados ou felizes aqueles que põem a sua alma em ordem. Então, como abençoados são aquelas pessoas que começaram a colocar a sua alma em ordem, verão Deus manifesto no exterior. Uma alma em ordem, alinhada, terá Deus manifesto no exterior, né? E faz sentido. Uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, uma pessoa magoada, rancorosa, muitas vezes não consegue manifestar Deus através do Espírito que nos traz as virtudes, né, dele, os nove manifestos do fruto. Não tem condição, né? Uma pessoa magoada não consegue amar de verdade, um exemplo. Uma pessoa magoada não consegue perdoar. Uma pessoa iracunda não consegue, às vezes, ter o domínio próprio que lhe falta e é tão necessário, né? Isso que nos traz é o Espírito. Então, bem-aventurados, abençoados, felizes os que põem a alma em ordem, porque verão Deus manifesto no exterior. Bem-aventurados aqueles que colocaram a alma em ordem. Imagina uma alma que está toda fragmentada, e é isso que o pecado causa, e o pecado sexual, eu não posso, né, que dirá o pecado sexual que rasga a alma por completo, pedaços e pedaços, porque causa união, né, com o outro. E aqui eu estou falando de quando você se deita com o outro, mas imagina qualquer outro tipo de nível de pecado dentro do pecado sexual. Vai fragmentando essa alma, e essa alma está em tantos locais, sendo acessada por tantos espíritos das trevas, sendo acessada por tantas informações de trevas, tantas e tantas, que é impossível você ter uma alma em ordem. É impossível. Exceto se essa pessoa, se nós começarmos a colocá-la em ordem, trazendo o Senhor para buscar esses fragmentos e curar e colar novamente essa alma e ela se tornar inteira, pôr em ordem. Então essa alma inteira tem condições de receber do Senhor, a sua manifestação, o amor. Tem uma canção da Laura Sogueles que diz assim: és o amor que enche as lacunas do meu ser, né? Porque depois de uma alma em ordem, essas lacunas que ficaram sendo enganadas por tantas situações, ela não conhece a verdade e o amor de verdade. Então o Senhor vem para preencher essas lacunas, esses enganos, e tirar esses enganos, esses engodos, e trazer a verdade sobre o amor, a verdade sobre a santidade, a verdade sobre o que você pode ou não ser, e eu posso, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Isso virou até uma canção, né? Mas eu gosto muito de falar isso, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. E o que a Bíblia diz que eu não posso, né?
Então, quando a gente vai falar sobre coração, eu quero que você se lembre que o coração não é o coração carnal, é a mente, é a psique, né? É essa questão neural. E essa questão neural é linda. Se você pegar um pouco lá no Google mesmo para poder estudar um pouco sobre a constituição neurológica, toda essa parte cerebral, você vai ficar mais apaixonado por Deus do que você já é. Porque não tem como algo tão minucioso não ser tão belo, por ser Deus que criou, né? E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso e é isso que ele faz para acessar as nossas vidas, é através da nossa constituição neural. Então, aqui eu não estou querendo passar nenhum tipo de neurolinguística, não sou coach, não quero fazer, reprograme a sua mente, mas eu quero fazer, reprograme a sua mente, porque a Bíblia diz, Romanos 12 é o nosso propósito. O que a gente tem que fazer? Não se amolde. A Dulce falou, olha, não forme a sua mente segundo o padrão deste mundo. E é isso que a Bíblia diz. Não transforme a sua constituição neural, a sua sinapse, não faça dela, não deixe que a sua sinapse, que foi criada tão pura, seja padronizada, que as suas sinapses agora só respondam às atividades das frequências das trevas, daquilo que você começou a colocar. E uma pessoa que acessa a pornografia, uma pessoa que está viciada na dopamina. O que é dopamina? É o prazer rápido. Pode ser açúcar, como pode ser o sexo. O sexo ilícito, de qualquer forma, né? É um prazer rápido, não duradouro, rápido, recompensas, dopaminas que vão, né? São as respostas neurais, né? Então, olha aqui, o coração é como o cérebro, o coração ele é o cérebro, ele é o cerne da nossa alma, né? E a nossa alma, ela é constituída por sentimentos e emoções. Então, é o cérebro que faz essa atividade, que nos dá condições de ter emoções, de não ter emoções. A ciência diz, a ciência nos explica que nós temos, graças a Deus, nós temos condições de ter uma plasticidade neural. O que seria isso? Para quem não sabe. A plasticidade neural é como se a nossa constituição neural possa ser refeita. Então, vou dar um exemplo aqui, bem simples assim. Alguém que sofreu um derrame e perdeu a função motora de um certo lado. O lado que comanda, então, o meu lado esquerdo é esse, quem comanda o meu lado esquerdo é o meu lado direito. Quem comanda o meu lado direito é o meu lado esquerdo. Então, o meu lado direito, que comandava o meu lado esquerdo, que está agora paralisado, ele morreu. O meu lado esquerdo, então, fazia outras funções. Ele vai assumir, ele vai fazer uma plasticidade neural e vai assumir esse lado também. Ele vai reaprender. Ele vai pegar as informações daqueles neurônios que morreram, daquelas células que morreram por conta dessa doença, e ele vai se habilitar para poder comandar o meu corpo de novo. Vou fazer fisioterapia, enfim, vou fazer uma série de coisas, mas o meu corpo, o meu cérebro vai fazer tudo isso. É lindo, né? É maravilhoso. Então, a plasticidade neural, ela causa o fortalecimento ou o enfraquecimento das conexões entre neurônios. Que são as sinapses. O que são sinapses? Tem aqui 2 neurônios. Eles não se encostam. Mas entre eles aqui nesse vão é uma corrente elétrica. O tempo todo. Isso aqui é o tempo todo. É tão forte essa corrente elétrica que ela pode acender uma lâmpada. O que acontece no nosso cérebro o tempo todo, quando você pensa, e quando você pensa demais, pode acender uma lâmpada. Ela tem uma energia mesmo, por isso que às vezes nosso cabelo se levanta todo dia assim, a gente tem eletricidade no nosso corpo, né? Então, a plasticidade neural é a parte neuronal, é uma capacidade de adaptar mudanças. Então, ela pode criar novos neurônios ou a morte dos existentes. A parte funcional é a reorganização das funções cerebrais. Por que eu estou dizendo isso? Porque Romanos fala isso, em outras palavras. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Romanos 12, só para a gente poder proclamar a palavra. Vou comentar uma coisa muito interessante que a Valnice Milhones, ela comenta num vídeo dela, eu não assisti inteiro, mas eu peguei um trecho e ela fala assim:
e ela comenta sobre essa questão neural. Ela fala que ela estava estudando e num desses estudos ela leu que o nosso cérebro, ele não entende irrealidade. Tudo que nós falamos para o nosso cérebro é uma realidade. Então vamos supor, tá? Nossa, eu tô morta. O nosso cérebro não sabe que isso é uma expressão, que é só um jeito de falar. O nosso cérebro entende que isso é uma realidade. E ele faz algo dentro do nosso corpo estar desta forma, morrer. Por isso que a Bíblia diz que a nossa boca tem poder. Que a nossa palavra tem poder, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. A nossa boca tem poder, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. O nosso cérebro não entende o que é irreal, o que é uma expressão né, de modo de falar. Ele entende que tudo é realidade, tudo que você fala é realidade, tudo que você fala é realidade. Então tudo que você ouve também é, porque ele não sabe que é você, ele não sabe só que é você que não falou. Então o que você ouve também pode se tornar uma realidade para o seu cérebro, porque a Bíblia diz que o ouvir, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Tanto faz você falar como você colocar a Bíblia em áudio, ele está ouvindo a palavra. Essa palavra está entrando dentro dos ouvidos, que é uma janela para a alma também. E está causando um efeito lá dentro. Está frequenciando o nosso corpo. Amém? Romanos 12. Aqui a minha Bíblia em outra versão, tá? Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica, psique de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar, como a Dulce mesmo falou, aos padrões de Olá Hazé deste mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação. Ele vai citar duas coisas, transformar e renovar. Eu queria até entrar sobre essas duas palavras, mas vai ficar muito longo o vídeo se eu for falar sobre isso, e eu quero ser bem sucinta. Essa parte já tomou tempo demais, né? Em outras palavras, Romanos 12, continue se transformando mediante essa transformação da mente, a renovação da mente. Transforme o padrão. Pega o que tem, destrua. É muito mais caro reformar do que você destruir a estrutura e construir novo. Pega esse padrão e destrua. E depois renove. Porque agora no novo padrão você vai precisar de um novo caminho, de novos hábitos, não é assim? E é por isso que a gente vai falar sobre a pureza. Eu falei um pouco do cérebro, dessa constituição neural, e nós temos condições físicas de fazer isso. Condições físicas de fazer isso. O que o seu cérebro aprendeu sobre a sexualidade é uma mentira. Essa sexualidade depravada, ilícita, que não agrada a Deus, é uma mentira. Comece a dar verdades para o seu cérebro. Comece a dar verdades para os seus neurônios reaprenderem novamente, transformarem-se, fazerem uma plasticidade neural. Olha o que diz em Salmos. Vamos abrir aqui Salmos 24. Eu quero entrar aqui mais propriamente na Bíblia. Salmo 24, o versículo é o 4. Eu queria ler em outra versão, mas essa é a única Bíblia que está aqui, então eu vou ler nessa mesma, é a Bíblia judaica. Não é uma versão ruim, mas eu prefiro para ler em vídeo, eu prefiro a Almeida Ferreira mesmo. 24, 4. Vocês estão ouvindo barulho, gente? Me incomoda, tá? Aqueles com as mãos limpas, quem poderá subir no monte de Adonai? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí ele vai dizer, aqueles com mãos limpas e coração puro. Eu pensei que meu filho tinha acordado. Aqueles com mãos limpas e coração puro, que não tornam vãos os propósitos da sua vida. A sua sexualidade é um propósito de Deus. E quando nós pecamos, estamos tornando esse propósito vão. No mínimo profano. Mas vão é terrível. Porque Deus não tem nada com o vão, com o acaso, com o nada a ver. Deus não tem negócio com isso. Deus tem negócio com propósito. Deus é proposital. E Ele quer que nós também sejamos proposital para Ele. Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, mente pura. Essa palavra aqui, puro, nessa versão do Antigo Testamento que está no hebraico, puro é bar, B-A-R, bar. Coração, tá falando que o coração é atividade mental, tá? Como a gente já falou no início.
Eu quero ler também Salmos 51. Todos conhecem essa passagem, né? Eu acho que essa oração é a oração que todo mundo deve fazer algum dia, né? Todo mundo faz, todo mundo já fez. Salmo 51, Davi tinha acabado de pecar com Betseba, né? Em adultério. Veio Natã, o profeta, e trouxe uma palavra para ele de exortação, de arrependimento. Ele reconheceu e começou a orar assim. Salmo 51, verso 10, diz assim, cadê o verso 10? Me perdi aqui. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Mas tem uma outra trecho aqui também que eu queria ler. Não é só esse aqui não. Cadê? Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova-me um espírito determinado. Não me afaste da tua presença. E não me retires o Ruach Kodesh, o espírito. Olha, criar em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está falando sobre criar o quê? Atividade neural diferente do que ele padronizou. Ele permitiu que a mente dele aceitasse um padrão de pensar, que era adulterar, que era matar o marido da mulher para poder ficar com a mulher. Foi um padrão que ele autorizou a mente a aceitar. Então, qual é o padrão que hoje está sendo aceito para você estar neste pecado? Vamos colocar isso diante de Deus. Senhor, cria em mim um padrão de pensar diferente. Eu preciso vigiar isso, né? Mas cria em mim um novo padrão. Eu tenho condições. O Senhor me constituiu com plasticidade neural. O Senhor me constituiu com neurônios que podem se reformar, que podem se transformar. E eles aprenderam a fornicar. Eles aprenderam a estar viciados em dopamina. Eles aprenderam, Senhor, a olhar a pornografia, e ainda que eu fique culpado depois que eu vejo, mas eles aprenderam a ter prazer nisso. Eu quero mudar esse padrão, Senhor. Me dá condições, assim como alguém que teve AVC tem condições de falar, de andar de novo, eu quero aprender, reaprender a viver uma santidade nessa área da minha vida. Igual alguém que sofreu uma doença e teve que reaprender a andar, reaprender a pegar, reaprender a falar, enfim, eu quero viver. Cria em mim, ó Deus, uma mente taor, puro, taor. É a palavra puro aqui nessa versão, aqui nesse texto, tá? Diferente de bar, né? Então, ele também vai citar aqui, pedindo ao Senhor que o limpe com isopo. Olha que coisa interessante que eu fui pesquisar sobre isopo, que é uma planta. É a planta que eles usavam muito naquela região para fazer rituais de aspersão. Lembra do Egito, quando Deus falou, olha, a morte vai passar, pega o sangue do cordeiro, passa nas portas. Era isopo. Eles pegavam isopo, né, e fazia aspersão. Em outros rituais também eles usavam essa planta como modo de aspersão. E com a própria planta, não era com sangue, tá, gente? Era com a própria planta. Mas olha que interessante, essa planta, ela tem muitas propriedades medicinais, muitas propriedades benéficas para o corpo. Mas eu achei interessante uma entre elas, que eu pesquisei em outras plantas e outras plantas não possuem, assim, muitas outras plantas não possuem. Ela em especial contém esse benefício, que é combater bactérias patogênicas. Bactérias patogênicas, deixa eu traduzir, é aquela bactéria resistente à medicação, capaz de aderir e invadir as células e causar sepse. Quem pega essa bactéria patogênica, por um milagre não morre, mas geralmente morre por causa dela, porque ela não é combatida facilmente com medicação nenhuma. Essa bactéria é resistente a qualquer medicação. E a precaução para não pegar essa bactéria são precauções relativamente simples. Uma das precauções é a vacina, outra precaução é higiene bem feita, a outra precaução é manter alimentos bem limpos, alimentos puros, né, purificados, evitar o contato com doentes. Agora, eu tô falando isso por quê? Porque se você olhar isso de um modo mais espiritualizado, trazendo aqui para um profético, eu achei interessante ele falar o isopo. Poderia ter falado a planta, me purifica com mirra, sei lá, me purifica com, sei lá, com qualquer outra planta, né? E ele citou o isopo. Talvez ele não sabia dessas propriedades, mas na verdade, olhando espiritualmente, tem gente que começa a pecar com esses pecados e o coração fica tão resistente
A alma fica tão resistente a qualquer tipo de injeção, de medicação que a palavra nos traz. A palavra é um remédio que cura. Fica tão resistente que essa padronização do pecado se adere aos locais mais profundos da célula, do celular da nossa alma. E nos causa morte, de fato nos causa morte. O pecado gera morte, né? Mas a precaução é relativamente simples. É nos vacinar, ou seja, a gente tem que se precaver. A Bíblia vai dizer que quando você ajudar um irmão que está caído a se levantar, que você deve vigiar naquilo que ele caiu, para que você não entre naquela situação. Então é precaver, é vacinar-se. Como que eu me vacino? Com a palavra. Eu reconheço padrões. A outra coisa é a higiene, eu tenho que me limpar pela palavra. A outra coisa é manter alimentos puros. O que você está consumindo? Você tem que ver se isso é puro. Até mesmo a respeito de palavras de pessoas que ministram, vamos observar se isso realmente é puro. A outra coisa é evitar contato com gente doente. Com quem que você está andando? Porque de repente essa pessoa está doente. E essa frequência, essa dimensão, essa atmosfera que está sobre ela pode estar te pegando. Você pode estar sendo contaminado. Kelly, eu vou começar a me afastar de pessoas? De repente vai. De repente você pode até orar, Senhor, me afasta de pessoas que estão contaminadas, porque eu quero me limpar. E se elas não querem, se elas estão contaminadas, o Senhor tem autorização para mudar o meu curso, o meu núcleo de amizades. Pode mudar, Senhor. Pode tirar, pode afastar, traz novas conexões, faz algo novo. Como diz a música, eu acho que eu tenho TDAH, gente, porque tudo que eu falo eu lembro de uma música. Eu quero viver algo novo. Agora vamos aqui citar praticando a pureza, né? Por que eu falei que eu não queria aqui trazer metodologias, mas ao mesmo tempo sim. Quando a gente entra num determinado padrão de pecado, né? Nós temos, vamos voltar, vamos retroceder um pouco, vamos fazer aqui uma regressão. Misericórdia, vamos fazer uma regressão aqui. Como que eu comecei a entrar nisso? Como que eu comecei a mentir? Por que eu comecei a mentir? Como que foi a sensação da primeira mentira? Como que foi a situação? Começa a retroceder. Como que foi o padrão para eu começar a ver pornografia? Para eu começar a fornicar? Para eu começar a fazer qualquer coisa que é pecado? Como que começou? Você consegue lembrar? Se não, peça ao Espírito que te lembre. Ou então peça ao Espírito que te mostre exatamente o padrão que anda. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não me casei virgem. E eu reconheço qual foi o padrão que eu seguia quando eu pecava. Me batia uma melancolia, uma sensação de que eu precisava me entregar a alguém. E essa força de pensamento, eu vou colocar isso aqui, ó, essa força almática criava uma egrégora, como diz o apóstolo Éder. Criava uma situação tão forte dentro de mim, tão forte, que vibrava tanto, que de repente surgia gente na rede social, ou mesmo num ônibus, ou mesmo numa viagem, alguma coisa que se acoplava, se conectava a mim. E essa situação se concretizava. Eu tô falando isso, irmãos, porque quando eu comecei a entrar, quando eu entrei na Techuvá, no caminho de Techuvá, eu tive que fazer isso. Reconhecer como que era o padrão dos pecados que eram ativados na minha vida. Para eu quebrar essa estrutura de vez de mim. É mais fácil quebrar toda a estrutura do que você tentar construir algo por cima disso. Porque aí a raiz da estrutura vai estar lá, né? E eu queria arrancar essas estruturas de mim. Muitas delas eu arranquei, mas todos nós temos estruturas ainda a serem quebradas, amém? E é por isso que eu tô aqui com vocês. Eu não tô aqui só para poder falar aqui no vídeo, eu tô aqui porque eu preciso de libertação em muitas áreas da minha vida. Talvez eu não precise na área sexual em si, talvez eu precise, mas eu preciso em uma área que eu sei qual é. E eu preciso quebrar essas estruturas. E quando eu tô falando aqui pra você a respeito da sua área sexual, que tá aqui no propósito, eu estou falando pra mim, que estou aqui no propósito por causa dessa questão, que eu preciso arrancar as estruturas, fazer morrer na cruz de Cristo. Então vamos lá. Os puros ou os limpos, ali de Mateus 5,8, né? Que tá falando agora, saímos do hebraico, vamos pro grego um pouquinho. Eu gosto de falar das raízes da palavra. Tá falando sobre... Desculpa. Tá falando puros ou limpos, é cátaros ou acatárcia. A catársia é impureza, tá?
impureza sexual. Então, cátaros é o ato de pecar, é o ato de ter uma mente, de ser alguém. A cátaros, no caso, é pureza, e a catarse é impureza. Então, a expressão aqui aponta para os purificados pelo fogo, puros de coração, purificados pelo fogo, numa comparação com uma vinha limpa que foi podada para ser preparada e carregar de frutos. No sentido levítico, lembra que em Levíticos tinham um ensinamento de como se entrar no santuário? O ritual de limpeza? Então, aquele puros é cátaros, no ritual levítico. E eticamente, é livre de todo desejo corrupto, do pecado e de culpa, livre de qualquer mistura, olha que lindo, livre de qualquer mistura, ou do que é falso. Começa a mandar essa informação para o seu cérebro. Isso aqui que eu estou fazendo é falso. Isso aqui é uma mistura. Isso aqui não é verdadeiro. O que está afastado de todo tipo de contaminação. Então, cátaros é tudo isso. É quem está puro pelo fogo, afastado da contaminação, o que não tem falsidade, o que não é misturado. Agora nós vamos entrar, e aqui eu já vou terminar o vídeo. Porque enquanto eu não quero metodologias humanas, Deus nos dá metodologias celestiais. Isso está lá em Filipenses 4:8. Quando eu li isso aqui com esses olhos, a minha vida mudou. Eu falei, Deus, o tempo todo aqui, né? Mas a gente lê às vezes de uma forma e às vezes o Senhor traz a luz para certos momentos mesmo. Parece que o Senhor reserva certas coisas para certos momentos. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Olha, Filipenses 4:8 vai dizer assim. Todos conhecem esse versículo. E aqui eu vou trazer, se tem um coaching no céu, Deus trouxe aqui, o coaching da sua palavra. Finalmente, irmãos, finalmente, aqui está em outra versão, vou tentar ler aqui. E a shalom de Deus, e a shalom de Deus. O que é shalom? Shalom não é paz, tá, gente? É também, mas shalom não é paz, como a gente pensa, né? Ah, paz, Senhor, shalom. Shalom também é paz, mas shalom é mais do que isso. Shalom é nada quebrado, nada faltando e tudo alinhado, tudo completo. Então, que tudo isso de Deus, que ultrapassa toda a psique, ultrapassa. A gente está falando de psique, de caminhos neurais, de refazer os padrões neurais, a neuroplastia, as sinapses, os padrões, né, de pensamento, mas aqui, que ultrapassa isso daqui. Então você pode até entrar por esse caminho, mas o Senhor vai te levar a lugares maiores, para você ser liberto e curado. Que ultrapassa o entendimento, guardará o seu coração e mente em união. Como? Em união com o Messias. A Bíblia mente? Se a Bíblia está falando que isso vai acontecer, vai acontecer. Se eu me colocar diante do Senhor rendido,